Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 22, o chamado de Moisés. Israel migrou de Canaã para o Egito e ali permaneceu até que se levantou uma geração que não conhecia a Josué e passou a haver uma grande animosidade entre os egípcios e os judeus. Em Êxodo, no capítulo 1, versículo 6, nós lemos: Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. No entanto, a história de Israel estava sob o domínio da soberania divina. Isso porque, em Gênesis, no capítulo 15, o verso 13, o Senhor já havia previsto esta situação e havia profetizado acerca dela. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade, ou seja, a posteridade de Abraão, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Como se deu esta reversão de expectativa? Em Êxodo, capítulo 1, o versículo 7, nós lemos: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, Israel se multiplicou no Egito, se tornando uma ameaça para aquela nação. Vamos fazer os cálculos para entendermos a dimensão desta ameaça. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 5 diz: Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito, ou seja, 70 pessoas entraram no Egito. Eles se casaram entre si para preservar a raça de Israel. Deus prometeu a Abraão que ele teria uma grande descendência. Vamos ler esta promessa que se encontra em Gênesis capítulo 15, o versículo 5. Então conduziu Abraão até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então vamos fazer a conta. Eles entraram em 70 pessoas, permaneceram ali por 430 anos. Em Êxodo 12, 40, nós encontramos esse espaço temporal. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Agora vem a pergunta: quando eles saíram, 430 anos depois, saíram com que população? Em Êxodo 12, 37, nós temos uma noção desse número. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos fazer um cálculo incluindo as mulheres e as crianças na proporção de 3 filhos por família, lembrando que Jacó teve 12 filhos. Isto dá em torno de 3 milhões de pessoas. Ou seja, entraram 70 pessoas, 430 anos, saíram 3 milhões de pessoas. Para efeito de comparação, o Brasil foi descoberto em 1500. Se contarmos 430 anos, nós vamos chegar a 1930. Em 1930, o Brasil tinha 35 milhões de pessoas. Vamos fazer agora duas contas. A primeira,
Quantas pessoas havia no Brasil em 1500? Nós tínhamos por volta de 2 a 5 milhões de índios, vamos ficar com o número de 3 milhões de índios, e deve ter vindo em torno de 1.200 portugueses. Se ficarmos somente com esses números, nós vamos fazer a seguinte conta. Israel saiu com 600 mil homens, ou seja, 3 milhões de pessoas, e entrou com 70. Dividido 3 milhões por 70, nós temos um crescimento de 42.857 vezes. Se nós pegarmos 1.200 portugueses e multiplicarmos 42.857, a população no Brasil em 1930 deveria ser 51.428.400 habitantes. Havia somente 35 milhões. Mas como havia 3 milhões de índios naquela época, se somarmos aos 1.200 e multiplicarmos por 42.857, a população do Brasil, se tivesse crescido na mesma proporção de Israel, ela deveria ser, em 1930, 128 milhões de pessoas. Ou seja, o crescimento de Israel no Egito foi assombroso. Havia, naquele mesmo período, em torno de 3 milhões de egípcios. Ou seja, Israel cresceu no mesmo tanto de população quanto havia de egípcios naquela época, por volta de 3 milhões de pessoas. Por conta disso, em Êxodo 1:22, nós lemos: Então ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, Satanás odeia a família e tenta destruir o povo de Deus a partir da família, querendo matar as crianças logo no seu nascimento. O sangue desses inocentes, assim como o sangue de Israel, devia clamar diante de Deus por justiça, porque de Abel nós lemos: E disse Deus em Gênesis 4:10, a voz do sangue do teu irmão, falando a Caim, e o teu irmão falando de Abel, clama desde a terra. A injustiça não fica impune aos olhos de Deus. Mas a opressão não foi só pela morte dos judeus, das crianças, dos homens, dos meninos que nasciam, mas também a opressão aumentou consideravelmente, ao ponto de Deus enviar um libertador, prenúncio daquele que viria a morrer na cruz, como profetizado em Gênesis capítulo 3, verso 15. Em Êxodo 3:7, nós lemos acerca desta opressão que veio sobre Israel no Egito. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla que mana leite e mel, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Eu, diz o Senhor a Moisés, te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Quem era Moisés? Moisés, ao nascer, e ele nasceu naquele contexto de opressão, ele deveria ter sido morto já próximo, logo após aos dias do seu nascimento, mas em Hebreus capítulo 11, o verso 23, nós lemos: Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Os seus pais não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Em Hebreus 11, 24, é dito que ele não só foi criado, mas chegou um momento em que ele sentiu o chamado de Deus e saiu do
palácio real. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés sabia que o pecado, uma vez praticado em dado momento, ele se volta contra si, para quem cumpre os seus ditames. Por Deus, confiou a Moisés a si mesmo e revelou a Moisés o seu próprio nome, a sua identidade, dando garantia a Moisés que ele, Moisés, seria utilizado como instrumento divino para libertar Israel. Em Êxodo 3, 13, o Moisés diz ao Senhor: "E qual é o seu nome?" E o Senhor diz a Moisés: "Eu sou o que sou." Diz mais aos filhos de Israel: "Eu sou, me enviou a vós." Na Bíblia, os nomes surgem ou das circunstâncias ou do caráter daquele a quem é nomeado. Por exemplo, Moisés em hebraico significa retirado das águas, pois quando ele nasceu para ser livre do decreto do rei, a sua mãe o lançou no Jordão em um cesto e ele desceu o rio abaixo até ser encontrado pela filha de Faraó, quando ela o tomou e o criou. Então ele foi dado o nome de Moisés porque é como se ele tivesse sido tirado das águas. Já o nome do Senhor, Deus, eu sou o que sou, faz referência à imutabilidade divina, bem como à sua autoexistência. Deus também deu a Moisés um outro nome que lhe era próprio. Em Êxodo, capítulo 6, o versículo 2, falou Deus a Moisés: "Eu sou o Senhor." Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, e aqui é o tetragrama hebraico YHWH, eu, o Senhor, não lhes fui conhecido. E com base nesta revelação, Moisés foi incumbido de apresentar Deus a Israel, comunicando ao povo que o Senhor estava descendo para livrar Israel da opressão do Egito e o levar à terra prometida. Em Êxodo, capítulo 4, verso 29, diz: "Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram." Assim, Israel tomou ciência que Deus estava prestes a libertar o povo da escravidão do Egito. Se esse vídeo fez sentido a você, curta. Comente as suas impressões sobre aquilo que você ouviu. Compartilhe para que outro também conheça o chamado de Moisés. Salve para você rever os textos que foram citados. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.